Eh, Buenas tardes. Olha, o cabelo tá péssimo. Como estão todos? Começando mais um New Face Talks. Hoje, excepcionalmente, às 4 da tarde. Ontem nós tivemos problemas de conexão e aí optamos em fazer hoje. Vocês estão ouvindo, tem helicóptero para ajudar. Tem helicóptero sobrevoando, furadeira furando e mas vamos lá, vai rolar. Então daqui a pouco Simone Tinelli vai estar aqui com a gente. Já está para bater um papo sobre biossegurança, importantíssimo. Antes de chamá-la, é importante dizer que, por conta do New Face Talks, qualquer compra feita no site da New Face Brushes, www.newfacebrushes.com.br, você tem 15% de desconto. Então, ao finalizar a compra, use o voucher de desconto New Face Talk 15. Qualquer produto com 15% de desconto. E lembrando que a New Face, nesse tempo maluco que estamos vivendo, está oferecendo o frete gratuito. Então, vale muito a pena aproveitar essa promoção. Então vamos lá, Simone Tinelli. Ai, ai. Oiê! Será que hoje vai? Olha, hoje tem até um cenário novo. Hoje tem até cenário diferente, bem, tá vendo? Aqui é o meu cantinho. Eu falo que aqui é Que a barbearia, lindo! né? Mas eu fiz um cantinho de meninas aqui na barbearia, né? Muito Esse, legal! esse aqui é o cantinho maricota, ó. É bem cara de maricotinha mesmo, né? Muito legal! Deixa eu apagar uma luz aqui que tá me ofuscando. Ai, não ofusca não, amigo. Ah, melhorou. Ah, melhorou. Você tava falando, né, que tem helicóptero passando, furada. Quem manda morar no centro dos jardins também, né, amor? Quem manda morar, né? Jardim Aí Santana Norte. é polícia, é helicóptero, descendo e subindo, né, filho? Fazer o quê, né? Bom, Morar no miolo do fui Jardim vizinho da Europa. Ayrton, né? Então deve ter algum benefício. Morar no centro do Jardim Europa tem essas coisas, né? Essas coisinhas chatas aí, de helicóptero, né? Ai, você entregou meu segredo. Ai, Simone, cara, Ai, olha, ontem a gente começou naquele papo tão truncado, mas nossa, horrível. é, surgiram tantas dúvidas, né? E Ah, muita gente então. interessada em saber, porque é muita informação e tudo muito novo, né? Para esse Sim, sim. momento. Então, ontem que a gente estava falando, e foi até engraçado, que eu acabei de falar com o pessoal aí da Clique, né? Clicas. Aham. Depois da nossa live, eu tive uma outra live lá com o pessoal da VEC. Eu E assim, vi, estava ótima. normal. Eu falei assim, foi inveja foi inveja das amigas. Eu falei isso para as meninas, eu falei, gente, vamos fazer uma lavagem com sal grosso, porque essas lives nossas têm sido muito invejadas e copiadas, diga-se de Sim, passagem. ó. Então, assim, é Em bom nome ficar atento. Em nome de Jesus, vai para lá, né? Vamos fazer a nossa live, vamos passar informações, que o povo está Vamos. muito confuso. E você sabe que hoje foi até bom isso, porque hoje eu recebi um link do pessoal da Cindy Beleza, da Pro Beleza e da BSB, Uhum. SBS, BS, uma coisa assim. Não lembro, que são os sindicatos da beleza, tá? Tá. Explicando, mandando uma cartilha sobre todos os procedimentos que a gente tem que seguir agora diante dessa pandemia, né? E lá estava a questão da maquiagem. É até legal, depois eu vou passar para você, Anderson, Ah, eu porque quero. é tipo um cursinho, tá? Sobre esses protocolos, sobre o protocolo de retorno para o atendimento e emite até um certificado aí digital. É bem legal. Olha, bacanésimo. Fiquei bem feliz. E aí, o que eles falam lá, né? Que o maquiador,
ele vai precisar estar usando, não só o maquiador, como o esteticista ou o barbeiro também, é obrigatório o uso da máscara, né? A máscara de tecido já, e do face shield, que é aquela máscara que é... Uma máscara plástica de acetato. Peraí, deixa eu pegar aqui. Essa aqui, ó, tá? Essa daqui. Então, todo o procedimento que a gente vai ter fazendo muito próximo ao nosso cliente, nós vamos ser obrigadas, além da máscara, tá? Usar esse escudo aqui acrílico, tá, gente? E aí começa várias dúvidas. Se o escudo embaça, o que eu faço com o escudo não Eu tenho um agravante, por exemplo, eu tenho rinite alérgica. Aquele calor da máscara que fica aqui, para mim, eu passo a espirrar mais do que se eu tivesse sem nada. Então, olha só, esse é um ponto muito importante, porque você vai começar a umedecer demais a sua máscara. Então, a sua máscara, mesmo ela sendo de tecido, você tem que trocar no máximo a cada 3 horas. A máscara que é descartável, que a gente usa, que é descartável, você troca a cada 2 horas, você tem que trocar ela. Já é obrigatório isso também, tá? O que os fabricantes, eles pedem para fazer essa troca a cada 2 horas. Agora, do tecido, quando começou isso, a informação que eu tinha é que a do tecido aguentaria até 6 horas, tá? Só que está sendo menor o prazo das de tecido. Então, a gente tem duas opções. Ou colocar um filtrozinho de papel dentro da máscara de tecido. Normalmente. Você troca, ficou úmido, já troca. Senão, também, a umidade, ela permite os vapores entrarem, tá, gente? E o uso da Face Shield. Então, assim, isso daqui, ele vai facilitar também não ter o contato, porque a pessoa não tem como tá com máscara, né? A pessoa vai ter que ficar sem máscara. Não tem como. Só as que desenham a cara aqui. Olha, e agora vai ser uma febre no salão, você só faz meus olhos? Só faz os olhos, né? Vai fazer que nem as árabes, né? Não tem as árabes que só faz os olhos? Então, eu tô vendo que a tendência vai ser essa, maquiagem árabe. Então, a gente, para se proteger e proteger a cliente também, a gente vai ter que usar esses equipamentos, né? Que são os EPIs. Então, isso é uma coisa que está, inclusive, nessa cartilha de como a gente vai proceder em relação ao retorno aí com nossos clientes. Outra coisa, vamos ter que usar luvas. Então, aquele negócio de dar o toquezinho final, né? Com o dedinho, que a pele com pele adere melhor, isso, aquilo. Esquece, a gente vai ter que usar luvas descartáveis para maquiar. Não tem. Agora, tem uma luva melhor, porque, por exemplo, tem aquelas de silicone que são cruel, porque você perde o tato, você, né, enfim. Mas tem uma que é mais melhor, de bom para você. Não, inclusive eu uso aqui na barbearia, porque pensa, para eu puxar a pele, eu tenho que ter uma luva que está bem aderida na minha mão. Comprem as luvas nitrílicas. As nitrílicas, elas têm... Nitrílicas, exatamente. Porque tem a de latex, tem a de vinil e tem a nitrílica. A nitrílica é a melhor que vai aderir à sua mão e vai ficar mais justinha. Outra coisa, por exemplo, eu uso tamanho M. Minha mão tamanho M. Então, eu compro a P. Por quê? Porque ela vai ficar mais justinha ainda na minha mão. Então, nossa, eu não maquio. Com a P? Não, com um número menor? Não, a camiseta dobrada assim, na pele já me dá desespero. Imagina uma luva me apertando. Nossa, eu vou morrer de fome. Vamos cozinhar. Me contrata para fazer pro resto da vida esses talks aqui. A tendência é a gente começar, a tendência é cozinhar, fazer comida para o povo comer. Porque é tanta coisinha, e assim, se você parar para pensar, já eram situações, já eram procedimentos que a gente já deveria usar. Né? Eu ia falar isso agora, porque tem alguns lugares que exigem que o maquiador trabalhe, por exemplo, com a máscara. Que é uma coisa bem higiênica até, não é só por uma questão de biossegurança.
é higiênico, porque o hálito, né? Nem sempre a gente está com um hálito legal, Sim, dependendo se você quem é porco ou não. Mas um problema de estômago, um dente, sei lá, qualquer coisa, comeu alho, né? Você está ali em contato com a pessoa. Quem fuma, né? Então você tem uma máscara, já impede ali um pouquinho desse contato. E o mesmo ato de falar, às vezes sem querer você, né? Uma saliva de você, né? Então, assim, eu acho que a máscara ela é até uma questão ético-profissional, né? Assim, necessária. Assim como a gente tem que ter o pincel limpo, você tem que usar a máscara. Sim, Agora, eu fico imaginando que, assim, vou ser bem advogado diabo mesmo. Se eu já estou aqui com essa máscara, só a como é o nome da máscara plástica? o escudo acrílico? Acrílico, Chama Face Shield. Face Shield. Eu acho que já seria suficiente, não? Sim, sim. Para a gente trabalhar, inclusive, aquilo que eu estou falando, não só para o maquiador, como para o barbeiro também, para o esteticista, porque a gente fica muito próximo, né? A gente fica muito próximo das pessoas. Eu aqui na barbearia, eu já usava esses protocolos, eu já usava. O pessoal da Clica perguntou se já existia. Sim, já existia. Existe já há um bom tempo, a Anvisa, né? Ela tem as RDCs dela, a RDC 32, a 35, que já emprega o uso desses equipamentos, né, de proteção individual. É que nós não fazíamos, né? Então, nós não... Porque, primeiro, a gente só aprende pela dor, a gente não aprende pelo prazer. Então, precisou ter um negócio desse tamanho, dessa magnitude toda, para a gente tomar consciência do que a higiene é extremamente importante para manter a gente saudável. Esse já é a primeira coisa. Né? Você tem que pensar que não é só a saúde de quem você está maquiando, é a saúde sua também, né? Sua, exatamente. Aquilo que eu falei. Você às vezes está fazendo uma pele que está com problemas de acne, tem acne que estourou. Tem muita gente que faz assim, eu faço limpeza de pele e aí eu já vou maquiar. É um erro gravíssimo, porque os poros estão abertos, os fluidos estão saindo, entendeu? E você pode contaminar o seu material e contaminar ainda outras pessoas. Então, tudo isso agora tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado, estudado, porque essas informações, elas não são passadas no curso. Quando a gente faz o curso de maquiagem, né? Nós temos o curso de maquiagem, barbearia, de cabelo, a parte de biossegurança é passado muito rápido. O que eles falam? Lavar o pincel, deixar o pincel higienizado, secar, lavar as mãos, passar álcool e olha lá. Né? E olhe lá se é uma grande diferença dos cursos de maquiagem lá nos Estados Unidos. Na Europa, eu não sei porque o que eu fiz na Europa foi um curto e era mais específico, mas um curso profissionalizante nos Estados Unidos, você passa por estética. Inclusive, você faz uma prova de estética. A maquiagem está ligada à saúde, né? Então, você tem que estar habilitado ali. Exatamente. Que, na verdade, um meio de curso acabou. O ensino no Brasil, ele é muito rápido, né? O brasileiro, na área da beleza, ele quer o curso imediato, porque ele que já quer trabalhar, ele já precisa entrar no mercado de trabalho. Não é errado isso. Mas, assim, hoje a formação profissional, ela tem que estar, principalmente da área da beleza, ela tem que estar muito bem informada, tem que ter tópicos muito bem separados, exatamente para ensinar a pessoa a fazer como um todo. Eu estava até falando hoje com um amigo meu, assim, gente, o pessoal fala que tem academia, tem escola, mas só sabe ensinar técnica. E aí? E um sistema de gestão? E um sistema de controle de biossegurança? Um sistema de saúde? Um sistema psicológico? Né? Porque a gente lida com saúde mental, né? A gente lida com autoestima. Tudo isso, a gente precisa perceber que nós não somos apenas artistas. Nós somos psicólogos, nós somos médicos, nós somos... É um profissional... Vamos ser empresários da própria carreira, né? Independente se você vai trabalhar numa proporção grande ou como freelancer, mas você vai ter que administrar a sua carreira. Então, como é que você faz isso, né?
Exatamente. Então, assim, você tem que entender que hoje o nosso mercado ele está tendo uma mudança muito drástica, tanto que não está liberado nem para a gente abrir os estabelecimentos de beleza. Se shopping já abriu, se lojas de rua já estão abertas, por que barbearias, salões de beleza e clínicas de estéticas não estão abertas? Porque sabe Para mim é um cúmulo, é assim, proíbe o contato social. Então você não pode ver sua mãe, mas pode ir no shopping. Mas uma questão, sim. Tudo Logicamente mais... que tem toda uma parte política que não vamos entrar no quesito agora. Mas, assim, qual que é o pensamento deles? Que as pessoas possam se contaminar mais no ambiente de beleza, no salão de beleza, do que no shopping center. É totalmente errado isso. Porque Claro. aqui a gente está tomando cuidado. A gente tem os cuidados da chegada do cliente, do profissional, de ter, né, ser tudo paramentado, né? Então, assim, é muito importante. Se bobear, é muito menos a possibilidade de você ser contaminado no salão de cabeleireiro do que no ônibus. Não, com certeza. Apesar, todo mundo tá aí exposto, não tem como, entendeu? A gente tá... Não tem como ali. Uma hora a gente vai acabando. Mas a reduzir, minimizar os riscos, isso são já há muito tempo dos estabelecimentos de beleza, tá? Então, assim, a gente hoje está falando de maquiagem, mas existe, assim, vários protocolos na maquiagem que eu trabalho com maquiagem há 18 anos, que eu já faço desde o começo, né? Por exemplo, pegar uma base, não colocar o pincel dentro da base. Se eu tenho uma base em bastão, por exemplo, né? Se eu tô com uma base assim em bastão, não pegar meu pincel e passar na pele. Vou e só dou uma limpadinha. Não. Um pincel de base é o pincel que mais possui propriedades para fazer uma criação de fungos, né? De bactérias, porque ele tem ali o alimento, que é adulto, e tem também a questão da umidade. Então, sabe uma coisa que eu faço? Seja na base em bastão ou na líquida, ou mesmo corretivo, porque você pode usar o corretivo como uma base, né? Usando um diluidor ou um primer ali. Eu uso a placa, né? De aço. Lembra que eu falei no Face? Ó. No Face. Olha o Face. A placa. Eu gostei tanto da plaquinha, gente, de verdade. Eu já passei meu batom vermelho, coloquei na pinha o batom vermelho, ó. Eu gosto da plaquinha. Eu tenho uma maior também, que aí eu uso coisas mais artísticas e tal. Mas eu uso tudo, eu ponho aqui, base, pó, pigmento, tudo eu uso nesse material. E uso esse pincel, que não é bem um pincel, é uma... Nossa, sumiu o nome. Mas enfim, essa... Oh, meu Deus! Espátula. É uma espátula de silicone. E aí eu uso para fazer a mistura com a base. Essa aqui é da New Face, inclusive, tá? É da New Face. Eu sou pobrinha, não tenho nada da New Face. Eu sou pobrinha, não tenho nada. Então eu uso essa aqui, ó. Não, dependendo do produto, que nem sombra, eu raspo com essa. E na hora de fazer a mistura, eu uso essa e limpo, lavo. Excelente. Porque aí você consegue misturar cores, consegue fazer cores diferentes para ficar exatamente o da pele, né? Não fica, você não fica escravo de um tom. E como é um silicone, ele não é um plástico, ele não é tão poroso, sabe? Então eu acho que, eu penso que seja mais seguro, né? E aí você consegue limpar com lencinho também e nós temos... consegue passar um álcool 70. Estão lançando também a plaquinha maior. Veja se eu faço errado. O que eu faço? Eu uso primeiro o limpador de pincel. Então, eu venho aqui, borrifo o limpador. Passo o lencinho úmido, né, para tirar bem. Passo o lenço de papel para tirar qualquer resíduo de base, enfim. E aí eu venho com álcool 70. Aqui eu tenho álcool aqui dentro. Eu venho e borrifo álcool em todo o material. Isso serve para a placa, para a espátula, para os pincéis, eu faço isso no geral. Eu só não aplico álcool 70 na cerda, que eu fico com medo de queimá-la.
que o álcool queima a cerda, né? Então, vamos lá, né? Quando você borrifa, o 80, que é o seu procedimento por último, você deixa ele ficar ao ar livre, evaporar, ou você passa uma toalhinha, você passa um papel toalha nele? Na cerda do pincel, eu Não, limpo nas, na na cerda do cerda, pincel, você está perguntando? isso, nos pincéis e Então, na plaquetinha. o que depois que eu limpei bem com o higienizador, passo o álcool 70 e tiro o excesso no lenço úmido. Eu tenho um pouco de. Não gosto de passar no lenço de papel. Tem muita gente que usa papel toalha para limpar. Eu acho que Sim. papel toalha estraga a cerda. Eu prefiro limpar no lenço umedecido e aí eu coloco numa área para secar, numa área que não esteja perto de onde eu estou trabalhando, entendeu? É o que eu costumo fazer. Tá, tá. Vamos lá. Só para vocês entenderem, o álcool 70, ele funciona com prazo de período, tá? Então, você borrifar e já secar, já limpar, na verdade, você está levando as bactérias de um lado para o outro. Não está fazendo absolutamente Tá. nada. O álcool 70, ele precisa ter um tempo sobre a superfície para ele fazer o efeito, tá, gente? Então, assim, quando a gente faz limpeza de superfície, faz limpeza de pincéis e tudo mais, o ideal o que seria? Limpar com água e sabão, porque o água, principalmente agora para o Covid, tá? Para os vírus da Covid ou de qualquer outra gripe. O ideal é limpar com água e sabão, e aí depois que você vem e borrifa o álcool 70. Sim, mas eu não vou ficar lavando o pincel toda hora, porque pode reduzir aí a vida útil do meu pincel e tudo mais. O que eu faço? Gente, assim, hoje a gente tem no mercado vários cleansers, né? Vários limpadores de pincéis que vocês podem estar limpando, né? E reutilizando em seguida. O que eu faço normalmente? Eu faço a limpeza nesses cleansers, mas eu não seco ele naquele exato momento. Eu deixo ele pelo menos uns 5 minutos com o cleanser, porque no cleanser tem álcool, tem quaternários, tem sabão, tem tensoativos. Então, no cleanser, ele tem já propriedades que já vai matar o vírus quase que imediato. Então, assim, como é um vírus muito novo, o pessoal ainda não tem uma pesquisa científica de quanto tempo esse vírus morre. Mas sabe-se que em menos de 5 minutos ele já morreu. Ele já foi eliminado. O que a gente tem que pensar é nos outros patogênicos, nas outras patogenias, nas bactérias, nos fungos, que esse pessoalzinho ele leva um tempo maior para morrer, né? Os esporos, por exemplo, eles também levam um tempinho maior para morrer. Então, Eu te falei ontem, e que eu vou reforçar aqui, que para quem está nos ouvindo, né, pela primeira vez, não participou ontem desse papo, só um parêntese, a gente está falando sobre biossegurança. Estou com a Simone Tinelli, que é uma expert no assunto, maquiadora, barbeira. E não é barbeira porque dirige mal, barbeira porque ela tem uma barbearia. E estamos falando sobre biossegurança. Então, compartilhe esse vídeo com os amigos já, convide as pessoas para participar, mande suas dúvidas, suas perguntas, porque eu tenho as minhas, mas às vezes não é exatamente a que você tem. Então, pergunte aqui e participe. Outra coisa, gente, manda um coraçãozinho, explode coração. Ajuda também, né? E quanto mais coraçõezinhos, melhor pra gente. Por favor, Por favor. coração. Os cleansers, por exemplo, eu uso o cleanser, né, para limpar o pincel, limpei e higienizei. O que eu ia dizer é o seguinte, limpei o cleanser. Eu deixo esse kit separado. Eu normalmente, que nem eu levo aquela palheta que eu fiz propaganda ontem minha, tem vários. Mas eu vou usando aquele, já separo os que eu usei, já limpo e deixo eles separados. Aí eu vou para outro kit de pincéis. Então, assim, quem trabalha em salão, eu acho que consegue ter aí uns 3 a 5 kits básicos individual, porque aí dá tempo, individualmente, porque aí você consegue ir limpando. É o que eu imagino que seja eficiente. Hoje o profissional de maquiagem, ele vai ter que ter, falar, é obrigatório? Logicamente que nada hoje é obrigatório, tudo são orientações. Logicamente que o cliente que perceber que ele está tendo um atendimento diferenciado, e hoje, gente, é o que eu falei ontem, a diferença não vai ser mais o cafezinho, o cappuccino ou o champanhe.
Hoje a diferença vai ser a higienização. O cliente vai perceber que o seu ambiente está higienizado, está desinfetado, que o seu material de trabalho está limpo. Você pega, por exemplo, uma paleta de pincéis. Deixa eu pegar uma aqui, peraí, gente. Vocês pegam, assim, por exemplo, um estojo desse, que eu acho que todo mundo tem esse estojo, né? Certo? Todo mundo tem esse estojo, não tem? Você abre o seu estojo de pincéis, você olha assim, ó, todos os pincéis lavados, todos os pincéis limpos, né? O seu estojo, ó, limpinho. Tão bonito, né? Sabe? Parece que é novo. Não, gente, isso daqui tem quase 20 anos de uso, entendeu? E olha que a gente que faz produção, o Anderson sabe, que produção é loucura. São 30, 40 pessoas que a gente atende, assim, em 1, 2 horas. É uma loucura. Então, assim, hoje a gente vai ter que partir para vários jogos de pincéis. Isso é extremamente importante. E aproveita aí que a New Face está com promoção. Então, é bacana vocês terem mais que um kit de pincéis, sim. De preferência, 2, 3 kits. Inclusive, a New Face tem uns potes para você individualizar, que é ótimo. Você bota ali 8 pincéis brincando, sabe? Porque aí que acontece? Enquanto um jogo, aqueles pincéis que você usou, estão sendo limpos, estão secando, você está usando o outro. E aí troca, aí higieniza, já deixa já higienizado. Gente, agora não dá mais para atender um cliente atrás do outro. Pelo menos entre um cliente e o outro, você tem que ter, para maquiagem, no mínimo 10 minutos para vocês limparem os seus equipamentos, tá? Para limpar, higienizar. O Léo está dizendo assim, meu jogo tem 18 anos. Isso é uma coisa legal, né, de se falar, porque assim, se você cuida bem do seu material dura. Eu tenho um pincel de 25 anos atrás. Meu primeiro kit de pincéis, é que tá bem baixo. Bom, mas enfim. Foi da Ariana. Foi meu primeiro kit de pincéis. Eu tenho ele até hoje. Eu tenho aqui. Cadê? Da Ariana. E assim, é exatamente, porque era o único que tinha, né, Anderson? Era o único que tinha também. Que ainda a gente comprou na Liberdade ainda. Você lembra disso? Que a gente comprou O melhor lugar para comprar maquiagem. Não tinha internet para a gente fazer compra na internet. Não tinha internet. Então, e aí, gente, o que a gente tem que fazer? Fazer toda essa higienização a cada cliente mesmo. Então, trocou o cliente, outra coisa, lavar as mãos. Gente, o pessoal não lava as mãos, é impressionante. Isso é a principal coisa para higienização. Eu quero mostrar uma coisa que eu tenho isso a minha vida inteira. Assim, e não está montado porque eu estou fazendo aqui o New Face Talks. Isso aqui eu tenho, quem me trabalha comigo sabe. Eu tenho uma necessaire só de higienização. Olha, então, eu individualizo. Mas é isso aí, né? É sério. Claro que a necessaire eu mandei fazer. Mas... Que lindo! Que lindo! Tem que fazer uma dessa agora pra gente. Água, porque nem sempre você tem uma torneira ali para, né, umedecer as coisas. Álcool, que eu sempre carreguei álcool 70, porque tem muito produto que a gente vai usar em cinema que você tem que diluir no álcool, né? Sim. Acetona, porque tem coisas que você, né, por exemplo, careca de silicone, você tem que fazer o acabamento, você tem que diluir com acetona. E não é a acetona que vende na farmácia, infelizmente. Acetona 100%, tá, gente? Esse aqui é um estojo pequeno, então eu tenho um álcool em gel pequeno. Sim. E o limpador de pincéis pequeno. Porque é uma necessidade que eu levo na mochila. Sim. Só que agora, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, eu não sei nem se eles colocaram isso no mercado ou se foi só para os maquiadores. Mas eu ganhei da Vult e eu vou levar isso para a vida, um álcool gel para você deixar em cima da bancada. Que tudo. É álcool gel? É um álcool gel com pumpzinho. Que Quer dizer, esse aqui ainda tá cheio de frufru, bonitinho, embalagem clean e tal. Mas mesmo que seja aquela embalagem baratinha de álcool em gel, né, que é um tubo que parece um gel de cabelo, tá tudo lindo. Monta ali no seu casezinho, deixa ali bonitinho, né? Sim. É muito importante você fazer isso, porque agora a cliente vai começar a observar mais isso. Então, a gente tem que pensar agora como um todo, como cliente, como maquiador, como profissional da área. Então, a gente tem que agora prestar bastante atenção em relação a isso.
Agora, uma coisa que a gente... tem muita gente que tem dúvidas também, Anderson, de como lavar os pincéis, né? Porque acha que quanto mais eu esfrego as minhas cerdas, mais limpas elas vão ficar. Não é bem assim. Inclusive, gente, nesse manual que eu vi aí dos sindicatos... O que é isso? Essa danada é a Maria Eugênia, que gosta de aparecer. Ah, eu vou dar um beijo. Eu tenho 6 em casa, Anderson. Eu tenho 2 e não dou conta, imagino 6. Eu tenho 6 gatos em casa, gente. Pode me chamar de louca, não tem problema. Não arrumo marido, então eu arrumo gato. Então a gente tá tudo certo. Tenho 6. E ontem, gente, só para vocês saberem, um dos meus gatinhos, que é filhote, foram os recentes que eu peguei agora, me caiu da sacada. Ainda bem que eu moro no primeiro andar. Não. Tava lá embaixo miando. Eu falei assim, gente, tô escutando o gato miar? Tava lá embaixo. Ainda bem que não aconteceu nada. Gente, vamos lá. Deixa eu só falar aqui para vocês. Então, o pincel, gente, nossos pincéis, eles têm um jeitinho certinho de lavar, tá? Isso já foram falados várias vezes. Vocês têm vários protocolos, já sabem de cor e salteado. Mas é bom sempre lembrar o quê? Que quando a gente lava e deixar ele secar, tentar deixar ele secar assim de pezinho, Anderson. Por quê? Porque aí a água não amolece a cola que tem aqui dentro. Por mais que a cola seja boa, por mais que a ferula, né, que chama isso, ferula, é bem prensada, porque isso é prensados, né? Sempre pode correr o risco, sim, de amolecer e começar a cair as cerdas. Aí você vai falar assim, não presta o pincel. Não é que não presta o pincel, ele não está sendo bem utilizado. Até falei pro pessoal, a gente precisava ter um suportezinho de colocar, sabe que nem aquele negócio de vassoura? Mas a Class Vogue tem. Hã? O Class Vogue tem. Tem esse negocinho Tem. de colocar e ele ficar você bota os pincéis todos em pezinhos, em pé, quer dizer, né, pendurado. Assim, deitadinho, para não estragar as cerdas, né? É bem legal, é bem legal. Bem útil. É legal também. Por quê? Porque aí a sujeira não fica lá aqui no fundo do pincel. Principalmente os pincéis que são mais... tem mais pelos, os kabuks, né? Agora, né? Que veio os kabuks, que eles são muito fechados. Então, isso aí tem um enorme de ter uma contaminação e aí acaba contaminando a pele da pessoa. Produtos para fazer desinfecção, gente. Muita gente está me perguntando o que a gente vai usar hoje para fazer desinfecção. O pessoal lá dos sindicatos, eles estão falando em clorexidina, tá? A clorexidina, ele é um desinfetante de alto nível, que ele faz a desinfecção e mata todas as bactérias, com certeza vai matar também o vírus. Se mata a bactéria, mata vírus, tá, gente? Todo desinfetante que mata a bactéria, todo sabonete líquido que mata a bactéria, que é bactericida, eles matam os vírus, tá? Porque a bactéria é muito mais difícil de ser morta do que o vírus. O vírus é uma célula... Eu pensava que era o contrário. Não. A bactéria... Só para vocês entenderem, a bactéria, ela possui 2 camadas ela possui 2 cápsulas, né? Ela possui a cápsula dela interna e a cápsula, muitas vezes, a cápsula externa. Uma cápsulazinha, né, aqui de proteção ali. Isso, e o material genético dela é muito mais complexo que o material genético do vírus, porque o vírus, ele só replica. A bactéria não, ela replica e constrói outros tipos de célula. Então, a bactéria, ela tem outros tipos de propagação. E aí, para matar, para você conseguir chegar até o material genético da bactéria, você tem que passar por essas 2 camadas, por essas 2 cápsulas de proteção da bactéria. O vírus não, o vírus só tem uma cápsula. Então, e é uma cápsula lipoproteica, ela é de gordura e proteína. Por que o sabão mata o vírus, principalmente do Covid? Ele remove a gordura. Ele faz a gordura, ele faz a desengorduração. Porque o detergente, ele tem a polaridade que tira a gordura. E é exatamente isso que acontece. Ele tira a gordura da cápsula proteica do vírus e acaba matando.
E o álcool 70, o que ele faz? Ele desnatura. Então, ele puxa a água que está dentro da célula. E aí acaba matando. O importante, o que é? É lavar e fazer o álcool 70. Simone, e quando a gente vai lavar... Oi? Aham. E uma pergunta, por exemplo, eu gosto de lavar os meus pincéis com shampoo Johnson, Tá. aquele amarelinho de criança, Sim, que é sim. hipoalergênico e blá, blá, blá. Tem diferença nesses shampoos? Porque, na verdade, é um detergente, né? Se a gente parar a pensar, o shampoo é um detergente, só tem um perfume diferente. Sim, sim. O que acontece? Todo shampoo que a gente chama de shampoo industrial, ele possui o lauril, sulfato de sódio. O lauril, ele é um desengordurante potente, tá? O que pode acontecer? Ele dá aí um pouquinho de ressecada na fibra. Por isso que toda vez que a gente usa um shampoo, que é um shampoo, ele tem um pH mais alcalino do que ácido, tá? Ele tem um pH mais alcalino. Ele abre, né? Como acontece no cabelo, ele abre a cutícula, faz toda a desengordura, essa fibra e joga fora a sujeira, por causa das micelas, né? Então ele joga a sujeira. O shampoo Johnson, ele faz a mesma coisa, ele desengordura a cabeça. Só que ele tem um pouquinho menos, o pH dele não é tão forte quanto um Lauril, que é de um shampoo normal, tá? Por ele ser usado na criança, mais ou menos o pH do shampoo aí do Johnson deve ser em torno de 6, 6,5, mais ou menos, que é o pH. Então não é errado, né? Porque eu já comecei a achar que eu estava fazendo uma coisa errada. Não é errado, tá? Você me achar que eu sou mais ignorante do mundo. Não, por incrível que pareça, a gente já faz, nós já fazemos os protocolos, né? É só acrescentar alguns pontos a mais dentro desse protocolo todo que a gente já fazia com os nossos pincéis. Eu gosto de usar... Eu te fiz uma pergunta ontem e vou refazê-la hoje, porque a gente estou vendo que tem pessoas novas aqui no... Alisson Rodrigues! A cerda sintética, ela é melhor do que a cerda natural? Porque eu tenho a sensação que a cerda natural é mais porosa. Então, ela acaba que seria mais fácil de contaminar. Estou errado? Não sei. Na verdade, Anderson, não existe uma pesquisa científica apontando exatamente isso, né? Se a seda natural ela vai captar mais bactérias ou as sedas sintéticas. O que eu sei que é o seguinte: as sedas naturais, né? Ela tem uma propensão um pouco menor de pegar a questão de fungos, tá? Então, as sedas naturais, elas não tantos fungos quanto uma seda que é sintética. Porque a sintética ela não volatiza a água. A seda natural, o nosso cabelo, ela volatiza, ela perde água para o meio. A seda, por exemplo, uma seda sintética de um pincel de base, por exemplo, esse aqui tá até sujo, eu deixei até sujo. Ela não perde tanta água, ela retém a água, né? Por ela não tem ela não faz essa volatização junto ao meio ambiente. Então, ela tem uma propensão muito maior de ser contaminada por fungos. E fungos gostam, tá? Agora, ambas as fibras, as naturais, as sintéticas que são veganas hoje, que a gente tem muita fibra de bambu, fibra de coco, né? Que são formadas... Eu acho incrível as fibra ótica. As fibras sintéticas, em relação à contaminação, eu prefiro deixar tudo no mesmo patamar. Todas elas podem ter contaminação. Então, assim, independente de uma ou de outra, vamos higienizar e vamos lavar os pincéis com uma frequência um pouco maior. Porque eu já tive um maquiador, para você ter uma ideia, que eu precisei catar ele e levar para a pia para lavar os pincéis. Porque ele falou assim, meus pincéis eu não lavo faz um ano. Eu falei, como assim, santo de Deus? Eu tive a situação de proibir o maquiador de maquiar na minha equipe. Você não vai maquiar as pessoas com esse pincel. Não, eu não deixo. Não era um pincel que estava sujo, era tudo sujo. Tudo sujo. E ainda, até brincadeira, não vou nem citar o nome aqui, mas se ele estiver assistindo ele vai saber. Aí eu falava assim, mas você não pode fazer isso. Eu falei assim, sim, mas é o pincel que dá o esfumado.
Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que você tá falando isso. É a panela Senão, suja, né, que dá o sabor da comida. eu falei pra ele, falei assim, neguinho, é o seguinte, é simples assim. Ou você lava ou você sai fora da equipe. É simples. Eu não tenho. Ô, Simone, Feia a pra Lígia lá. falou, lá falou uma coisa e me veio uma pergunta assim. Ela estava dizendo que ela usou muito shampoo de criança, da filha dela, um da Granado e tal, para lavar os pincéis que até são bactericidas. Sim. Seria interessante a gente passar a usar os shampoos ou sabonetes bactericidas, aqueles para acne e afins? Então, eu gosto de usar muito sabonete líquido bactericidas. Então, a gente tem aí no mercado, eu sei que não pode falar, não é bom Pode mas falar. eu A uso não o ser que você não Protex. queira. Eu uso o Protex, tá? Sempre usei Protex. Tanto E líquido esse quanto... porque tem para mim que a Protex é só nome. Tô doido? Não, não. É bom Eles mesmo. saíram com um certificado, né? Eles têm um certificado aí de pesquisa científica, porque dá para fazer pesquisa sim, né? De pesquisa microbiológica, de quanto mata aí a quantidade de bactérias, fungos e vírus, tá? E aí eles saíram sim, inclusive se você olhar na embalagem, e eu estava pesquisando isso outro dia, eles têm, inclusive, as bactérias que foi testado, né? A salmonela, se eu não me engano, estafilococcus, uma coisa assim. Então, se mata esse tipo de bactérias, é aquilo que eu volto a falar, consegue matar o vírus também. E Olha, essa então eu vou substituir pelo Protex, porque eu achava que era só propaganda. não é não. Eu gosto muito, tanto que na escola eu sempre ensino meus alunos a lavarem o pincel com Protex. Ou líquido, eu Olha, gosto muito daquele de erva doce, que o erva doce eu acho que é ele outro, já dá um tem uma cheirinho, ó. agilização maior e tem um cheirinho bom, ou mesmo os em pedras, né? Os sabonetes em pedra também. O único problema é que às vezes esses sabonetes eles são muito, eles são feitos com lixívia. A lixívia tem soda cáustica, então às vezes ele tem um pH um pouquinho maior, mas eles servem sim para fazer a limpeza dos pincéis. Se você pensa A Gisele está perguntando uma coisa assim: o que você pensa sobre a eficiência dos detergentes enzimáticos? O que é um detergente enzimático? Eu não Então, conheço. o detergente é usado na área hospitalar dentária, né? E para as manicures também. O que é? O detergente enzimático ele tem uma concentração de lauril, de tensoativos um pouco maior, então ele faz uma desengorduração maior também. Porém, para isso você tem que deixar o seu pincel de molho pelo menos 15 minutos. Então, como é usado hoje dentro das clínicas dentárias e dentro dos hospitais? Existe uma cuba que chama cuba ultrassônica, que você coloca o detergente nessa enzimático, coloca esse detergente nessa cuba com os equipamentos. E esse equipamento começa a vibrar. Por quê? Porque ele vai soltar toda a sujidade, vai soltar toda a gordura que está nesse equipamento, solta tudo. Porém, usou isso, lavou, enxagou, o equipamento tem que ir para autoclave. Porque também só ele não dá nada. Ele não vai desinfetar, ele não vai esterilizar. Ele serve para higiene, para limpeza. Mas ele não serve para desinfetar, tá, gente? Então, assim, isso é uma dúvida que sempre entra dentro das conversas de biossegurança, porque é um produto muito usado na área hospitalar. Mas para a gente, hoje, é a mesma coisa que pegar um detergente e deixar de molho durante meia hora. Só que a gente não pode deixar dentro dos pincéis, deixar meia hora o pincel, gente. Se deixa meia hora, você Ela vai para o breve, vai para esquece. o ralo. Até 15 minutos também. 15 minutos eu já acho muito deixar de molho um pincel dentro de um recipiente com água. Porque a nossa água, ela não é pura. A nossa água tem sódio, contém cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio é o cloro. A nossa água é tratada com cloro. Então, além disso tudo, a gente tem que pensar na composição da nossa água também. Né? O Alisson perdeu o que a gente falou, Alisson. A gente falou no início da live. Você estava onde que você não estava aqui no início? Sim, álcool 70 está certíssimo. Ele é
assim com os cleansers de limpar pincel, tá? Usou o cleanser, usa o álcool 70. Isso aí, Alisson. A gente tem que higienizar dessa forma mesmo. Agora, muitos produtos, para você fazer a desinfecção, é aquilo que eu falei, ele precisa ter um tempo, né? Um tempo mínimo para matar todas as bactérias. Então, o que acontece? A gente tem um tempo mínimo de 10 minutos. Tudo isso, Anderson, a gente vai ter que testar. Tem que testar, ver como que o pincel se comporta. Mas fazendo a higiene, a higienização dos pincéis, já é um grande passo para a gente não contaminar aí as pessoas. Olha, acabou, desculpa te interromper mais uma vez, mas acabou de entrar aqui na nossa live a minha ídola, Bruna Nogueira. E eu tenho que dizer que, assim, essa neurose de limpar pincel, eu devo a ela. Porque ela é a neurótica da limpeza dos pincéis. Sim, ainda mais lá em Los Angeles, né? Em Hollywood é super obrigatório. Estados Unidos, eles têm uma normativa muito forte em relação à desinfecção. Tanto que, quando eu fui para lá, eu fui para Los Angeles em 2006. Nossa, Blu, já 4 anos. Caraca, velho. E aí também amamos você, viu? Muita saudade de você. E a Bru foi lá, ficou uns dias comigo, ela me acompanhou lá, é super fofa. Me levou até para conhecer lá o letreiro de Hollywood. E aí. Bruna Nogueira é a pessoa mais incrível que eu. Quer dizer, a mais incrível não, mas está no rol das mais incríveis. Bruna Nogueira não existe. Gente, ele é demais. Olha, eu tenho muito orgulho dela e orgulho de poder conhecê-la também, porque é uma batalhadora, é uma mulher que batalhou, foi atrás do seu sonho, não desistiu, passou perrengue pra caramba, porque todo mundo vê as pingas que a gente toma, né? Mas os tombos ninguém enxerga, né? Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, vou tomar a liberdade, Bruna, se você me permite, de contar a história dela, que eu acho a coisa mais empreendedora da história. Sim. Que quando ela começou a trabalhar em Hollywood como maquiadora, serve de inspiração para quem não a conhece, ninguém dava emprego para ela. Brasileira, sotaque, não falava fluente por inglês, e blá, 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 blá. Ela fez o curso de maquiagem, ela falou, vou criar uma escola de maquiagem. E começou a dar emprego para os caras que negavam emprego para ela. Foda, não né? é a coisa mais incrível que é o Hollywood Makeup Lab? Então ela contrata os caras para dar aula para ela. Os mesmos que não davam trabalho. Então, assim, olha que sacada de empreendedorismo. Não, ela é muito inteligente, uma pessoa excelente, tem uma excelência absurda. Enfim, nossa, até perdi o rumo. Não, é incrível, desculpa, eu tenho que contar isso porque eu sou enlouquecido pela Bruna, eu sou enlouquecido. A gente é muito fã, gente, é muito fã. E aí, foi exatamente nessa época que eu estava lá nos Estados Unidos que eu comecei a ir em algumas barbearias, porque eu já estava montando aqui a Dona Barba, né? Eu fui até isso, e ver que eles tinham jarros com líquido azul, né? Que lá nos Estados Unidos chama Barbicides. E esses líquidos fazem a desinfecção dos equipamentos de barbearia. Eu falei, caraca, velho, eu vou ter que levar. E aí eu comprei uns 4 galões. Pensa, eu comprei uns 4 galões de 2 litros, acho que foi de 2 litros, 5 litros, uma coisa assim, e meti na mala, Anderson. E voltei pro Brasil com esses líquidos que não pode. Gente, eu vou ser presa. Ainda bem que já acabou os líquidos. Eu entrei no Brasil com aqueles líquidos, porque não tem. Eu nem falo nada que eu já trouxe na mala também. Eu trouxe tanta coisa de lá para cá, porque eles se preocupam demais com essa questão da biossegurança, com a desinfecção. E aí eu acabei trazendo isso para cá e foi aí que eu percebi que no Brasil a gente não tinha esse tipo de coisa, entendeu? A gente não tinha esse tipo de preocupação, não tinha esse tipo de tratamento. E aí eu falei assim, poxa, eu preciso começar a encontrar alternativas. E 4 anos depois veio a Covid, né, mostrar pra gente que olha como é importante a gente fazer esse tipo de higienização e desinfecção das nossas ferramentas, né? Sim, e deixa eu te perguntar uma coisa. Inclusive, a New Face está lançando
uns kits, né? Uns pacotes com material descartável. Esse Descartável. daqui é escovinha de máscara, tem o de batom, Esse aqui de né? batom, ó, que eu passei hoje o meu É bem vermelhinho. legal, esse troço muito bacana. Até para quem trabalha em salão, aliás, Sim, principalmente para quem trabalha em salão, isso aqui é fantástico. Porque a gente está falando de Covid, 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 mas não existe só Covid que se não, transmite. Tem não. não é micose, né? Micose, Herpes, herpes, tem também a questão de conjuntivite. Essa época agora de inverno é cheia de vírus, porque está mudando o sistema. E assim, pensa, né? Eu já trabalhei no Fashion Week, lá no comecinho, eu já trabalhei no Fashion Week e nós tivemos problemas de pegar meninas, que Fashion Week as meninas não comem, só bebem, só, né? Fica aquela magreza que é sempre com super. imunidade baixa, né? A imunidade desce, aí começa a estourar herpes, começa a estourar conjuntivite. E nós tivemos dois grandes problemas. Primeiro que foi de herpes, a gente pegar o gloss, naquela correria que você sabe como que é um Fashion Week, né? Não sei nem como que tá hoje, mas era aquelas filas, você ia passando o gloss na boca das modelos para elas entrarem na passarela, e nisso você pega e passa seu pincel, contamina o seu produto e passa para um monte de gente. Então, 2 dias depois, tinha um monte de meninas com herpes toda estourada na boca. E um outro episódio que aconteceu também, que uma menina com conjuntivite, passado o delineador ou passando a máscara de cílios, contamina, porque por mais que a gente não queira, por mais que os produtos sejam Sim. envolvidos para não contaminar, infelizmente contamina. E aí nós acabamos contaminando um grupo de modelos também com conjuntivite. Até a nós, eu também peguei conjuntivite. A plaquinha, para você colocar o Plaquinha, produto aqui, ó, põe um pincelzinho, produtinho, tchu. pega seu pincelzinho, descarta, joga fora, vem aqui. E outra coisa, gente, muita gente fala, como que eu vou descartar? Tenha um lixinho de descarte pequenininho Pronto, na pronto. pancadinha, porque esse lixo que vocês estão jogando é um lixo contaminado. Então, o descarte do lixo também é muito importante. Ele tem que ser descartado como um lixo contaminante ou um lixo É. infectante. Que Isso é uma nem, coisa que nem quando você vai no laboratório fazer exame, não tem aquela caixinha de lixinho que os caras jogam a luva, né, a seringa, tudo ali que. dentro? É igual. Eu já tinha por hábito, eu devia ter separado. Eu tenho, sabe essas lixeirinhas de carro? Sim, sim. A minha é customizada, com a Frida Kahlo, então eu tenho lá e faz parte do meu cenário, da minha bancada. Só É que isso aí. agora ela não vai poder jogar o lixo direto, então eu vou ter que botar um saquinho plástico ali dentro para jogar e amarrar depois. Amarrar, e aí você coloca no saco lixo contaminante. Por quê? Porque quando o lixeiro pegar isso, quando lá no sistema de tratamento de lixo olhar que é contaminante, ele vai mandar para uma unidade especial para fazer o descarte disso. É. Normalmente, o descarte de lixo contaminante, gente, é Incinerado. é o quê? Incineração. Incinerado. Incinerado. Incineração. As coisas. É queimado, é tudo queimado. É tudo queimado. Vai virar do pó veio a vida vai ao pó. É mais ou menos isso. Eu nunca guardo os ditados. Mas a Simone sendo Simone. Mas é isso, gente. A gente tem que sempre se preocupar tanto em fazer o negócio certo, como também o descarte correto, né? Agora a gente tudo vai ter um motivo, tudo vai ter um porquê, né? As coisas não vão ser feitas aleatórias. A gente vai ter que ter consciência do que fazer agora o certo para a gente se proteger. No universo da maquiagem, aí você fala, ai, como que eu vou pegar a sombra, né? Porque minha sombra é em pó, é fixa, né? Como que eu vou fazer? Eu tenho que raspar essa sombrinha, gente, ó, Com espátula. com a espátulazinha. Vou raspar aqui, ó, e colocar na minha plaquetinha. E da minha plaquetinha, eu venho com o meu pincelzinho. Cadê o pincelzinho aqui? Peraí. Deixa eu pegar aqui o pincel. Eu venho com o meu pincelzinho. Eu acho que meu gato pegou meu pincel. Mesmo não estando em casa,
Os meus gatos pegam as minhas coisas, gente. Vocês não têm noção o que é aqueles demônios que eu tenho em casa. Aí você pega o seu pincelzinho de sombra e vai aplicar a sombrinha na sua cliente. O trabalho talvez vai ficar um pouco mais até mais demorado, eu acho. Porque pra gente limpar e trocar e fazer, não vai ser uma coisa muito Eu rápida. acho que vai ser quando a gente. É igual como nós aprendemos a escovar os dentes. Você não aprendeu que tem que escovar o dente todo dia, 3 vezes ao dia? Sim, Você não criou esse hábito? A gente vai criar esse hábito. Vai ser exatamente. sofrível para a gente agora, mas a próxima geração vai fazer isso com o pé nas costas. Exatamente, exatamente. Né? Então, assim, se a gente ensinar certo, Anderson, as coisas vão continuar certo. Isso eu sempre falei. Por isso que se fala educação. Educar. Educar é diferente de ensinar. Porque o educar, você pega coisas de hábitos, enfim, são a base, são os pilares da educação, né? Eu não falo que eu sou educadora, eu falo que eu sou professora, porque para educar você tem que ensinar desde de como essa pessoa Eu vai acho se que educação a comportar. gente tem em casa, né? Pai e mãe que dá. Eu acho que o professor instrui. E eu acho incrível como você coloca as coisas claramente, como você instrui claramente a gente para, enfim, para lidar com esse mercado que é tão incrível, tão amplo e importante, né? Ó, para a gente finalizar, o Clica está falando assim: shampoo de coco é eficaz para a limpeza dos pincéis? Ó, eu gosto muito de shampoo de coco porque o coco ele tem uma hidratação super natural. Então, assim, até para deixar o pincel com as cerdas mais macias, sem ter problema com o condicionador, porque o que acontece? Muita gente às vezes lava o pincel e usa o condicionador. Na primeira, segunda vez até legal, só que na terceira ele já ele começa a captar demais a polaridade do condicionador e começa a ficar encebado, né? Ele começa a ficar gorduroso e aí ele não consegue captar a maquiagem para transferir para a pele, né? Porque as polaridades estão todas mudadas. Então, o que é legal? O shampoo de coco, ótima dica, é ótimo shampoo para você lavar e ao mesmo tempo deixar as cerdas macias. É ótimo mesmo. Eu uso coco para tudo, manteiga de Eu coco, também tenho pouco entrado na óleo minha de vida bem. coco. Eu uso para tudo, assim, óleo de coco, inclusive lá em casa nós estamos fazendo sabonetes naturais, eu e minha filha, né? E a maioria das nossas receitas tem o óleo de coco e o óleo de azeite. Olha que Olha, legal. vou até te mandar um sabonete aí para você Ah, eu experimentar. quero. Eu Você vai ver quero. a diferença que dá na pele de limpeza e maciez na pele. É outra coisa. O dia que você usar, você não vai querer usar outra coisa além dos Incrível. sabonetes naturais. Simone, é muita coisa que a gente tem para falar e nossa live está acabando. Assim, a gente tem Tá? pouquíssimo tempo. Já, inacreditável, Nossa! né? Graças a Deus, deu para falar muita coisa. Para você que não conseguiu acompanhar desde o início, essa live vai ficar salva aqui no IG do Instagram, da New Face Brushes, e também vai ficar lá salva no YouTube do Papo de Camarim. Quem não conhece, o Papo de Camarim é um canal que eu tenho no YouTube, onde trato vários assuntos, bato papo com os artistas enquanto maquio, e eu acho bem legal. E Bem há legal. 3 semanas eu venho fazendo um vídeo sobre influenciadores da beleza. Se você não sabe quem foi Max Factor, os Westmores ou Shu Uemura, vai lá, procure assistir os vídeos. Simone, sem palavras de agradecimento. Obrigada eu pela oportunidade de estar passando um pouquinho aí do meu conhecimento também. Porque, querendo ou não, a gente estuda muito, né, Anderson? A gente por mais que a gente não para nunca. O estudo é constante. Então, assim, desde que começou a quarentena, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou focar na questão da biossegurança, eu vou estudar. Peguei todos os protocolos possíveis e não possíveis da OMS, da Anvisa, do Sebrae. E aí eu comecei a estudar. Eu tenho isso aqui, gente, sem brincadeira. Porque eu sou velha, né? Então, para eu entender, eu tenho que ler e escrever, né? Então, Não, mas a gente tem que. E é assim, né? Tem que ser assim. então, assim, eu imprimi todos os protocolos, eu fui lendo, eu fui escrevendo, eu falei assim, gente, eu preciso direcionar, pegar todo esse montante de informação e deixar uma coisa mais concisa para as pessoas entenderem melhor. E é isso que eu estou fazendo agora. Então, eu estou pulverizando Bacana. o conhecimento que eu adquiri, querendo ou não,
com autodidata, né? Porque Mas conhecimento nunca é demais, né? Essa que é a verdade. Ó, 25 segundos. Ah, Só tá. quero dizer... Vamos se despedir, então. A gente volta. Muito obrigado. Não, mas a gente tem um papo de camarim. A gente se deve um papo de camarim oficial, hein? Vamos fazer um papo de camarim. Você vem aqui, ó. Vem aqui pra gente conversar. Tá bom? Eu vou. Gente, muito obrigado pela presença de vocês e até segunda-feira que vem. Tchau.